Recentemente vem se tornando uma tendência no mundo da tecnologia o lançamento dos chamados mini PCs, que não são nada mais do que computadores menores que executam as mesmas funções que computadores maiores, além de rodar o Windows 10. Hoje a gente vai dar uma olhada num bastante comentado nesse ramo, que é a série Minix New, da Minix. Essa série se caracteriza exatamente por ter modelos menores que muitos livros que tem por aí. Todavia, por ser modelos menores, é claro que vai ter algumas questões de performance que a gente vai ter que dar uma olhada nesse modelo. Então, sem mais enrolação, hoje eu trago para vocês o modelo Minix New Z83-4. Vem comigo. Bom, a primeira coisa que a gente percebe é que uma caixa é bem pequena e simples. A caixa está sem plástico porque não é a primeira vez que eu abro. Ela tem esse tom azul que remete ao Windows 10. O modelo em questão é o Z83-4, que daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes. O aparelho vem certinho na caixa, é a primeira coisa que a gente vê. Logo em seguida a gente tem os manuais, que são vários nesse modelo e que ninguém vai ler com certeza. A gente tem essa antena Wi-Fi que serve para acoplar do lado esquerdo do aparelho. Ela permite que a gente consiga acessar a rede mais fácil, porque ela amplia o sinal. Dá para perceber que ela é facilmente ajustável para frente e para trás. E nos finalmente a gente tem o cabo HDMI e a fonte, que todo mundo já conhece. Bom, a primeira coisa que a gente percebe no aparelho é que ele é pintado nesse preto fosco, que apesar de ser muito bonito, risca com muita facilidade. Eu mesmo acabei riscando a parte de cima, mas o lugar que pega mesmo é nas entradas, porque vai errar o USB e tudo isso acaba riscando essa parte do aparelho. Apesar do tamanho desse pequeno, eu achei ele um pouquinho pesado. É óbvio que não se compara com um notebook, por exemplo, mas ele tem essa parte metálica na parte de trás, que eu acredito que seja para dissipar o calor, sendo que o PC não tem nenhum fan, ou seja, não tem nenhuma ventoinha, portanto você já pode perceber que ele não faz barulho. Nessa parte metálica, para não ficar com contato direto do aparelho com a mesa, tem esses pés emborrachados aqui, que realmente seguram o aparelho na mesa. Ele possui 12,7 centímetros de comprimento e largura e 4 centímetros de espessura. Na parte traseira do produto, da direita para a esquerda, a gente vai ter uma porta de força de 12 volts, depois a gente vai ter uma porta de Ethernet para conectar na internet com fio, a gente vai ter uma saída HDMI 1.4 que aceita até 4K, uma saída mini DisplayPort 1.4 que também aceita 4K, e por último a gente vai ter essa entrada integrada de fone e microfone. Se você quiser conectar um fone e um microfone separados, você vai precisar de um adaptador que nem esse aí. Ou aqueles fones de ouvido que já tem microfone integrado, que na ponta tem 3 linhas, que vem em praticamente todos os smartphones. Passando pro lado esquerdo do produto, a gente tem 4 entradas USB, sendo que uma delas é 3.0 e as demais são 2.0. A gente tem uma entrada micro SD e por último o botão power, que não tem nada demais. Na frente do produto a gente tem esse LED que fica azul quando a gente liga, que serve para indicar se está ligado ou desligado. Do último lado do produto a gente vai ter a entrada para antena de Wi-Fi, e essa entrada aí que o pessoal usa em loja de eletrônico para não deixar roubar. Se eu não fosse pesquisar, não tinha ideia do que era essa entrada. Agora vamos para a parte que todo mundo está esperando, que são as especificações. O processador dele é um Intel Atom X5 quad-core, ele roda 64 bits, a GPU é integrada, obviamente, é a Intel HD Graphics. De memória interna ele tem 32 GB no padrão eMMC 5.0, que não é tão rápido que nem o SSD, mas também não é tão lento que nem um HD comum. Em questão de conectividade sem fio, ele possui uma antena Wi-Fi dual band, que suporta internet de 2.4 GHz ou de 5, e por último ele também possui Bluetooth 4.2. Ele tem uma memória RAM de 4 GB DDR3, e quando se trata da capacidade da placa de vídeo, ela consegue soltar até 4K 30 Hz, que daqui a pouco a gente vai descobrir se realmente é uma boa ideia. Por último, que também é bem interessante, ele já vem com o Windows 10 instalado e autenticado de fábrica. Então os hackers profissionais de plantão já podem ficar sossegados em questão a isso. Bom, agora tendo as especificações em mente, vamos dar uma olhada na performance do produto e como ele se comporta. Eu achei o tempo de boot dele um pouquinho demorado, ele demora cerca de 28 segundos para completar o boot, e assim que ele inicia nós vemos o Windows 10 com toda a sua magnitude. E agora que a gente vai começar a notar os pontos negativos do produto. Ele aguenta tarefas leves muito bem, mas assim que você começa a abrir muitas abas ou programas, você começa a perceber que o computador está sofrendo um pouco. Ele começa a engasgar. Quando eu me refiro a tarefas simples, eu estou falando sobre escrever no Word, assistir coisa no YouTube, fazer planilhas no Excel e por aí vai. Se você fizer no máximo 2 dessas tarefas ao mesmo tempo, muito provavelmente você não vai ter problemas em questão do desempenho. Mas é claro, você tem que usar o bom senso. Isso não é um computador de mesa, tampouco um notebook. E tudo isso rodando em Full HD. Quando você roda o computador em 4K, vixe, aí ele vai engasgar pra valer. Se você tentar rodar um vídeo do YouTube em 4K, por exemplo, a experiência não costuma ser muito agradável.
E mesmo quando eu tentava executar algum filme em 1080p, usando players comuns de vídeo, a performance também caía. O único jeito de tentar fazer isso fluir melhor é deixar só esse programa aberto, ou seja, só o vídeo rodando. E veja só, em 4K, você só consegue transmitir em 30 Hz, então se cair o frame rate, você vai perceber muito rápido. Mas o que você precisa ter em mente é que apesar de ele ser um computador, as funções que ele vai executar melhor são funções básicas, devido à sua limitação de performance e também do tamanho. A conexão Bluetooth dele funciona muito bem. Pelo tamanho da antena Wi-Fi, eu realmente esperava uma performance melhor. Mas veja, isso é muito relativo. Em questão da distância é difícil comentar, porque veja, isso também depende da qualidade do seu roteador Wi-Fi. Comigo, eu consegui pelo menos 4/4 de distância com a banda de 2 GHz. Mas talvez o maior problema desse tipo de produto é a capacidade de memória interna. 32 GB mal dá para instalar o Windows 10. Tanto que assim que saiu a nova atualização, eu não consegui fazer. Eu tive que baixar externamente e reinstalar todo o sistema operacional. Todavia, eu acredito que isso seja uma particularidade desse modelo em especial, pois eu vi vários relatos de pessoas que tiveram esse mesmo problema. De qualquer forma, é indispensável o uso de um HD externo, ou um cartão SD, ou um pendrive. Acredita em mim, essa memória de 32 GB não dá conta mesmo. Outra coisa muito recomendada para esse tipo de produto são esses teclados e mousepads integrados, e preferencialmente sem fio, porque se você planeja deixar ele um pouco longe da TV ou do monitor, os cabos vão te atrapalhar. Além disso, se você usar um mouse e teclado integrado, você poupa uma entrada USB. Se eu fosse resumir a experiência com esse produto, eu diria que ele cumpre seu propósito bem numa resolução Full HD, para realizar tarefas básicas, de trabalho ou entretenimento. Agora, para a gente saber se ele vale a pena ou não, a gente tem que comparar ele com os seus similares. Nessa comparação, eu vou usar as TV Box Android e até mesmo alguns notebooks de entrada. Mas antes de tudo, vamos dar uma olhada no preço. Esse produto não é vendido oficialmente no Brasil, o que significa que você vai ter que importar se você quiser ter um. No Amazon, a versão mais nova, que é a Z83 4 Pro, está saindo por $200 mais $216 de imposto e frete, o que totaliza mais de $400. Na Gearbest, o produto está saindo por R$970 sem o frete, e corre o risco de ser taxado na alfândega. Veja, se seu objetivo é só entretenimento, ou seja, usar o aparelho para fazer stream de Netflix, YouTube e afins, opções como a TV Box Android são muito mais baratas, e os valores flutuam entre 100 a R$200 aqui no Brasil. Agora, supondo que você precise realizar tarefas um pouco mais complexas, e que precise do sistema operacional da Microsoft, notebooks simples como os da Lenovo e da própria Samsung estão saindo na faixa de R$1.400, e possuem especificações parecidas com esse computador da Minix. Todavia, possuem um HD bem maior, e já incluem a tela. Eu acredito que o que mais impeça os consumidores a acessar esse tipo de produto no Brasil seja a falta de um revendedor oficial. Apesar desses mini PCs ainda estarem no estágio de vida inicial, eu acredito que eles são uma opção bem válida e vão evoluir com certeza no futuro. Mas no momento, eles ainda estão engatinhando, ainda mais aqui no Brasil. Portanto, eu acredito que se você necessita dessa portabilidade extrema que esses computadores oferecem, e que também precise de um sistema operacional de computador, mas principalmente quem tem a oportunidade de comprar lá fora e não pague um preço abusivo por esse produto, aí eu acredito que ele pode ser sim uma boa opção. Mas e você? O que você acha dessa tendência dos mini PCs? Escreve aí embaixo e conta aí se você achou alguma informação incorreta no vídeo. E não esquece de se inscrever no canal se você quer ver mais reviews desse tipo. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite pra você. Tchau!